Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de dezembro. O Ibovespa apresentou alta de 0,55%, deixando aqui uma sinalização de perda de força por parte dos compradores. Depois de ter confirmado a formação desse martelo, não conseguiu se sustentar lá em cima, mais próximo da máxima, ou pelo menos aqui mais para cima. Bateu basicamente naquela região de resistência dos 46.200 pontos, que a gente já cita em videoanálise anterior, já citou em videoanálises anteriores. Perde força, mas segue dentro de um movimento de subida. Olhando para o gráfico de 60 minutos, depois desse forte movimento de alta e aqui rompimento desses topos anteriores, o caminho mais provável seria gerar algum fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos. O problema nesse momento é que, se a gente olhar agora para o mini índice, é que a última hora de pregão do mini índice já vai apresentando queda de 0,82%. Isso já tende a trazer uma abertura, aumenta a chance de ter uma abertura negativa aí no próximo pregão, isto é, se o mini índice não já abrir com um candle forte de alta na primeira hora de pregão desta sexta-feira. Então já vai ficando apontando mais para baixo ainda, um sinal de mais perda de força para o próprio Ibovespa. E aqui no mini índice, um dia que era mais para se buscar uma operação na ponta compradora após algum tipo de recuo, deu uma esticada maior, ou seja, a minha exigência de recuo para uma compra foi maior, só que não apresentou nenhuma sinalização de entrada, principalmente devido ao horário, para se buscar uma compra aqui nesse nível aqui de topo anterior no G60. Então, após chegar nesse nível, não apresentou nenhum sinal mais relevante para uma entrada em cima no mini índice. Segue aqui para a ponta compradora na expectativa de gerar mais um movimento de subida, mas precisa gerar alguma sinalização de alta no início do pregão para abrir a possibilidade de compra. Se perder a mínima do pregão de hoje, já no pregão dessa sexta-feira, já começa a ficar um pouco mais para a ponta vendedora após algum movimento de subida. No dólar a gente teve aqui um pregão para baixo nesse momento, apontando para baixo, o dólar até caindo também na última hora de pregão. O dólar está aqui amarrado, basicamente respeitando essa região agora na faixa dos 3.930, 3.940 como resistência, e uma zona de suporte por volta aqui dos 3.890 pontos, um pouco mais abaixo disso, aqui na faixa dos 3.885 pontos. Então ficaria um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora aqui no rompimento para cima dessa região, buscar algum fundo ascendente acima dessa região de 3.930, 3.940, e na ponta vendedora, fica mais para a ponta vendedora abaixo desse patamar, com topo descendente abaixo dos 3.885 pontos. Na sequência temos aqui PTR4, que terminou o pregão com queda de 1,23%, foi lá em cima. Basicamente o problema do pregão de hoje em termos de entrada foi os ativos terem aberto com um gap de alta muito forte, e aí dificultou a possibilidade de entrada em diversos papéis. Na Petro abriu lá em cima, não conseguiu fazer uma máxima superior à primeira hora de pregão, foi perdendo força, e dentro de toda uma indefinição aqui no G60, a ação voltou, que respeitou esse patamar de resistência, voltou aqui para baixo, fechou abaixo do gap e ficou aqui totalmente indefinida no gráfico intraday, segue também dessa forma no gráfico diário, visto que montou fundo ascendente. A perda da mínima desse último pregão, perda da mínima de hoje, 7,19, reforça a chance da ação caminhar novamente aqui para baixo para retomar a sua tendência de baixo, que seria retomada, no meu entender, se voltar para baixo dos R$ 7,07. Já na Vale 5, dia de queda de 2,39%, a chamada nuvem negra, onde abriu lá em cima, acima do fechamento desse pregão, e vem aqui para baixo. Mais detalhes sobre esse padrão de reversão dos candles através do card que está aparecendo aqui para você. A perda da mínima de hoje seria o primeiro sinal de confirmação desse padrão de reversão, que aponta para um movimento de baixo, e possível fechamento do gap, teste da zona de suporte aqui na região dos R$10 até a região de 9,87. Caso não consiga perder, gere já fundo ascendente, seria a alternativa de se trabalhar na ponta compradora, tentando um day trade ainda na ponta compradora em cima da Vale 5. Na sequência temos aqui para comentar a recomendação de compra no pregão de hoje na Lame 4. Recomendação de compra na Lame 4, se superasse a máxima, dentro do que já tinha falado na última videoanálise, se superasse a máxima do pregão de hoje, 18,64. Recomendação, ela foi executada só na parte da tarde, porque abriu com gap, ficou lá em cima um tempão e foi perdendo força no período da tarde. Optei por executar essa entrada na expectativa que ela conseguisse até se sustentar nessa região de gap de 18,62 a 18,55. Terminou fechando abaixo, que foi um ponto negativo para a operação. Olhando aqui para o patamar de stop dessa operação, 18,24, com risco de 2,2%
na operação e objetivo nos R$ 19,27. Seria importante o ativo conseguir, aí, numa primeira hora de pregão, gerar uma formação de fundo aqui no gráfico 60 minutos, pois a perda da mínima de hoje já vai aumentar bastante a chance de caminhar para o stop da posição e até mesmo para a perda dessa mínima desse último fundo aqui em R$ 18,18. CROT 3, também recomendação de compra agora no período da tarde, em R$ 10,62, 10,62 com stop em 10,29, objetivo de em 11,61 com risco de 3,11%. Qual o objetivo, qual a expectativa dessa entrada? Geração aqui, a confirmação desse fundo no gráfico diário, expectativa do movimento persistir para cima, visto que até o que me chamou a atenção para a entrada foi ela ter recuado e já ter iniciado a formação de um fundo ascendente no gráfico 60 minutos. Então seria importante confirmar ainda mais, superar os 10,65 a partir do próximo pregão para aumentar a chance de sucesso da operação. E o ponto negativo, que pode trazer até uma saída antecipada dessa posição se voltar a ficar abaixo dos R$ 10,47. O stop está um pouco abaixo do gap do dia, que está aqui no gráfico diário, o gap está em R$ 10,39. E por último, CETIP 3. CETIP 3 seguimos na ponta compradora, essa apresentou mais força do que as demais em termos de não ter recuado tanto. Segue aí com a possibilidade já de trabalhar com a operação de não sair mais perdendo no ponto de entrada, um pouco acima do ponto de entrada, 38,30. Papel que, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, aumenta bastante a chance de romper a sua principal resistência dos R$ 39,29. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Grande abraço. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até amanhã.